Olá pessoal, olá a todos. Vamos iniciar então o nosso curso de Ciências do Ambiente. E nessa aula 1 é uma pergunta: sustentabilidade, modismo ou paradigma? Sem dúvida alguma vocês ouviram bastante esse termo, né? Talvez no ensino médio. Eu me lembro que numa das últimas eleições eles colocaram os termos mais utilizados nos palanques eleitorais, né? Hoje em dia os palanques eles estão muito assim virtuais. Mas independente, sustentabilidade sempre aparecia. E eu sempre tenho um cuidado muito grande com esses termos que são utilizados, né, principalmente numa perspectiva política, né, porque eu tenho uma leve desconfiança de mineiro que não se sabe exatamente como ou o que significa esse termo e, se não se sabe o significado, como implementá-lo. O que é, de fato, ser sustentável? Por isso, nós iniciamos o nosso curso com essa perguntinha, que nós não vamos respondê-la apenas nessa aula, mas nós vamos respondê-la ao longo de todo esse curso. Esse daqui é o sumário que eu estou sugerindo para vocês, né? Apresentarei para vocês um caso de insustentabilidade na tentativa de já começar a tatear esse conceito tão comum. Depois, várias figuras associando esse conceito de sustentabilidade com a sociedade atual, a sociedade que nós temos hoje, definições e no final eu apresento, mas não só no final, né, mas ao longo do curso, isso daí vocês vão fazer nos exercícios avaliativos, alguns cálculos associados à sustentabilidade. Pois bem, o caso de insustentabilidade que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, ele é proveniente desse livro que eu aconselho fortemente a que vocês tenham ou leiam, chamado de Colapso, Ascensão e Queda das Civilizações. E esse livro Colapso foi um segundo livro, também muito premiado, mas acredito que não tão quanto o primeiro livro, Armas, Germes e Aço. Esse livro desse biólogo estadunidense, né, biólogo americano, Jared Diamond. Nesses links vocês têm acesso ao material em PDF, em todos esses links que existe hiperlink, né? Vocês podem clicar e vocês têm acesso ao material específico, né, que infelizmente nós não temos como passar durante toda a aula. Mas esse pesquisador, uma das grandes, não vou dizer achados, mas assim, ele é muito famoso pelo fato de estudar a evolução das civilizações. Civilizações antigas, civilizações atuais, né? E ele, ao estudar várias civilizações em contextos temporais, em contextos naturais, né, de ambiente totalmente diferentes, né, muitas vezes totalmente diferentes, ele procurou traçar algumas semelhanças que eventualmente existiam ou poderiam existir que poderiam eventualmente até justificar a ascensão e queda dessas civilizações. E nesse livro, Colapso, da onde eu vou tirar um exemplo de uma civilização que ele estudou, nesse livro, ele, logo na introdução, ele coloca seria uma conclusão de todo esse trabalho dele. E eu faço questão de ler junto com vocês. A ascensão e queda das civilizações está ligada a 5 fatores. 4 destes fatores, dano ambiental, mudanças climáticas, vizinhança hostil, parceiros comerciais amistosos, podem ou não se mostrar significativos para uma sociedade particular. Ou seja, dependendo da situação temporal, da localização geográfica, enfim, esses 4 fatores eles podem ser relevantes ou não para a ascensão, a manutenção, pelo menos, daquela civilização ou para a sua completa extinção. O 5º fator, e aqui eu chamo a atenção, ou seja, as respostas da sociedade aos problemas ambientais sempre se mostrou significativo. Então, em resumo, está bem claro. Esse pesquisador, ao estudar a ascensão e queda de várias civilizações, uma das grandes conclusões dele foi como que aquela civilização responde às questões ambientais. Se nós voltarmos, né, do que nós falávamos na aula introdutória, né, rapidíssima introdução da disciplina, como que aquela civilização considerou as questões ambientais nas tomadas de decisão. Isso sempre, e saliento bastante isso, né? Isso sempre se mostrou significativo. O caso que eu gostaria de passar para vocês, você já deve ter, talvez até ouvido falar, né? Mas
vocês já devem conhecer, pelo menos, acho que no próximo slide vocês já vão se sentir mais familiarizados, que é a história da civilização da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa hoje ela pertence ao Chile, até um ponto turístico, né, bem distante da costa do Chile, mas é uma ilha localizada na Polinésia Oriental, foi descoberta no início do século XVIII por um explorador holandês, e essa ilha, ela é uma ilha que tinha vulcões nela, né, e ela é muito conhecida por essas figuras, que certamente vocês já devem ter ouvido falar, que são os chamados moais, né? São figuras de pedra talhada, né? Que estão em vários locais da ilha, virados para determinadas regiões. Muito estudo já foi feito em cima disso, porque realmente é uma coisa muito curiosa, a semelhança, a direção onde eles estão virados, a diferença de idade, digamos assim, dessas esculturas. Existem algumas até teorias falando de comunicação com esses seres extraterrestres, mas enfim. O que importa é o seguinte, no início do século XVIII, essa ilha ela foi descoberta por um explorador holandês, mas ali já havia uma civilização, né? E nos 150 anos seguintes, 53 expedições europeias elas apareceram na ilha, né? Muitas delas holandesas no início, mas nessas expedições existem relatos, né, dos diários de bordo, e o que eles perceberam foi o seguinte: a aparência destruída não poderia dar outra impressão além da pobreza e improdutividade singulares daquela civilização. Ou seja, nas 53 expedições foi observado um constante declínio daquela civilização. A ilha foi descoberta, a civilização vivia de uma forma, na próxima expedição tinham pequenas guerras entre as tribos, na próxima expedição o desmatamento era maior, na próxima expedição, enfim, aquela civilização estava em colapso. Isso daí foi a grande conclusão desses diários de bordo associados a essas 53 expedições após o descobrimento da ilha. Então, de acordo com as conclusões arqueológicas que o próprio autor, né, do livro, né, do colapso, o Jared Diamond, ele chegou, conclusões arqueológicas com evidências, né? Ele tentou traçar o que aconteceu com aquela civilização. E nessas conclusões, a linha do tempo daquela civilização foi mais ou menos essa. Essa ilha ela foi descoberta por pequenas famílias ali da Polinésia, da Oceania, né? E essas pequenas famílias chegaram de barco naquela ilha. Poucas pessoas, comecem a prestar atenção nos termos, né? Poucas pessoas, abundância de recursos. Houve então um crescimento populacional, né? Só que esse crescimento populacional ele estava muito baseado a um determinado padrão de consumo. Padrão de consumo. Certo? Então, houve um crescimento populacional, existia um aspecto cultural muito importante nessa ilha, que era a construção dos moais, e você imagina para levar aquelas estátuas que cada uma tem de 2 a 4 toneladas de um lado para outro da ilha, o quanto de energia, de pessoas, né? E pessoas que precisavam ser alimentadas para aquilo, então tinha um aspecto cultural, um padrão cultural muito, muito forte, né? E crescimento populacional, um outro ponto para chamar a atenção, a natureza ela não conseguia repor os recursos numa mesma taxa que aquela população cada vez mais crescente ela demandava, né? A madeira era usada em pesca para fazer infraestruturas, então cada vez com a população crescendo eu precisava de mais madeira erodia o solo, ou seja, o solo ficava exposto, vinha a erosão, a camada superficial do solo é uma camada muito fértil, então essa camada ficava exposta, vinha a chuva, jogava essa camada, né, erodia, carreava essa camada fértil do solo para o mar, então o solo a terra não era tão fértil assim, e para isso você tinha que construir barcos maiores para pescar em distâncias maiores, né? Então facilmente vocês observam que entrava num ciclo vicioso, digamos assim, né? E tinha esse aspecto cultural, não estou fazendo nenhuma apologia aqui à religiosidade ou à falta dela, mas quando o negócio apertava, digamos assim, de acordo, né, com as conclusões arqueológicas, mais moais eles construíam.
Mais moais eram construídos, para a construção desses moais, mais alimento era necessário. Mais alimento sendo necessário, você tinha que construir barcos maiores ainda para pescar mais longe da costa, porque aquele solo estava erodido. Você construía, a forma de você carregar os moais era por madeira, então se desmatava mais. Então acabava entrando num ciclo vicioso. Houve uma diminuição drástica dos recursos naturais, com o aumento da população e a manutenção do padrão de consumo, né? Em 1678 tem registros arqueológicos de uma guerra civil e tem aí, no final do século XIX, uma população que chegou a, se eu não me engano, a milhares de pessoas, né? Não me lembro do número exato aqui, mas 8 mil, 11 mil pessoas, algumas centenas no final do século XIX. Especificamente a Ilha de Páscoa, ela é muito famosa, né, na literatura, digamos assim, na literatura ambiental, né, de impactos ambientais, pelo fato dela ser o caso de desmatamento mais drástico que nós temos registro na história, né? A ilha, de fato, se você vê aqui, ela é desmatada, totalmente desmatada, né? Como você pode ver, digo totalmente, mas grande parte dela é desmatada, certo? Bom, muitas teorias foram feitas em relação à Ilha de Páscoa. O Jared Diamond, ele tem essa linha dele, né, que é a chamada teoria do ecocídio. Quando aquela civilização, ela desenvolve numa taxa maior que a natureza que a suporta, consegue oferecer os seus recursos, você tem aí um desbalanço e com isso fica insustentável aquela civilização. Terry Hunt, que é um antropólogo, ele já fala que os europeus eles trouxeram doenças, né? Que existem muitos registros disso em outras colonizações, então doenças, animais que não eram comuns, exóticos, né? Que não eram comuns naquela ilha. E o John Flanagan, ele já fala que pode ser os dois fatores, né? Só que um dos comentários de John Flanagan que eu acho mais interessante, parece até um pouco apocalíptico, é esse daí. Eu acredito que eles fizeram o mesmo que outras sociedades fariam. E eu trago para vocês a questão da Ilha de Páscoa porque nós conseguimos fazer, sem muita dificuldade, uma aproximação do planeta Terra, né? O planeta Terra, aquele planetinha cheio de recursos que dão suporte para o desenvolvimento de uma civilização que vive desses recursos, né? Não podemos esquecer que nós vivemos desses recursos da natureza, no meio do nada, no meio do universo. E a Ilha de Páscoa, pequenininha, uma ilhazinha, que cheia de recursos no início, mas tentando suportar uma população que ali vivia, crescente, com um padrão de consumo crescente, ou até mantendo, que mantenha o mesmo padrão de consumo, né? Mas se a população é crescente, você sempre vai consumir mais, e aquela ilhazinha no meio do nada. Então, fazendo um paralelo da Ilha de Páscoa com o planeta Terra, de novo, longe de ser apocalíptico, mas é importante. Entende-se aquela afirmação do Jared Diamond da necessidade de incluir as questões ambientais nas tomadas de decisão. Essa fotinha que está aí do lado não é a Ilha de Páscoa, mas ela representa muito o que esse caso de insustentabilidade pode trazer para vocês. Inclusive, é um grande contexto, o pano de fundo dessa disciplina de ciências do ambiente. Nós temos ali uma família desmatando a última árvore, que preserva, né, todos os outros recursos, digamos assim, para, num dia de sol, abastecer um fogãozinho bem assim, digamos, ineficiente, né, para gerar calor, não sei para quê, porque está no dia de sol, né, nem sei o que eles vão cozinhar, mas o que essa foto representa é essa insanidade, né? A pessoa não percebe que ela não tem nada em volta, que ela só está ali, que ela depende desse recurso e ela está cortando, aparentemente, esse último recurso para satisfazer uma necessidade que talvez não seja tão necessária assim. É exatamente nesse contexto que nós conseguimos entender a insustentabilidade da Ilha de Páscoa e que nós conseguimos entender muitos relatos, muitos pontos, rabiscos de sustentabilidade da sociedade atual. Ok? Bom, quando nós caminhamos um pouco mais para conceitos, nós observamos que, até então, o ser humano, ou a nossa civilização,
ela se desenvolveu numa ótica linear, né? Essa ótica linear, ela representa aí as primeiras famílias chegando na Ilha de Páscoa. Poucas pessoas, abundância de recursos. E você acaba trabalhando com uma linearidade, né? A natureza gera o recurso, o homem consome esse recurso e o resíduo desse consumo gera uma poluição. Você joga essa poluição na natureza e nós sabemos que a natureza ela tem uma capacidade de absorver essa poluição, né? Poderíamos dizer assim, essa taxa de recuperação. A natureza ela tem isso. Então, nessa figura aqui ao lado, ela mostra essa ótica linear de desenvolvimento. Nós temos aqui uma taxa de oferta, a natureza gera recursos, numa taxa natural, obviamente. Existe uma taxa de consumo, eu consumo esse recurso, uma taxa de geração de poluentes, né, de disposição final desse recurso, né? E é claro aqui uma taxa que a natureza consegue recuperar-se novamente. Toda vez que você tem um desbalanço nessas taxas, a insustentabilidade como conceito ela aparece. Você vê que todo mundo está no mesmo globo, certo? Toda vez que você consome mais, numa taxa maior que a natureza oferece, ou gera mais poluentes numa taxa maior que a natureza consegue recuperar, você tem ali uma grande sugestão, né, um grande indicativo, um forte indicativo, eu diria, de insustentabilidade. Agora é interessante que todas essas taxas, elas se ligam, não é, a essa taxa principal. Ou seja, quando eu comparo a insustentabilidade, eu consumo numa taxa maior que a natureza oferece, poxa, eu tenho aqui a taxa de consumo. Eu gero resíduos numa taxa maior que a natureza consegue recuperar, eu gero resíduos numa taxa intimamente ligada à minha taxa de consumo. Então, assim, o padrão de consumo, o consumo da sociedade, eu não estou falando aqui para a gente não consumir, porque o desenvolvimento está associado ao consumo, todas essas taxas elas estão ligadas a essa taxa de consumo. E, por sua vez, essa taxa de consumo ela é claramente influenciada por dois aspectos. O primeiro, dinâmica populacional. Quanto mais gente eu tenho consumindo, maior vai ser a taxa de consumo. Ponto. E o segundo, e aqui eu chamo muito a atenção, o modelo de vida. O termo em inglês chamado, né, o way of life. O estilo de vida, o padrão de consumo. Isso daqui é um outro parâmetro que, na minha concepção, ele é até mais importante que a dinâmica populacional. Vamos correr alguns conceitos aqui. Em termos de população, vocês sabem, né? Nós temos aqui um incremento populacional ao longo dos anos. Eu gosto muito desse gráfico, que até está disponível no livro, o texto dessa disciplina. O salto bilhão, o salto bilionário, digamos assim, né? Do primeiro bilhão de habitantes para 2 bilhões de habitantes, ele demorou aí 123 anos para ocorrer. Isso aqui eu estou falando em população mundial, e ele ocorreu na década de 30. Todos os outros saltos de bilhões nos próximos anos, nós temos aí de 6 para 7 bilhões, que ocorreu em 2012, de 123 anos, do primeiro salto de bilhão, foi para 13 anos. 13 anos apenas foram necessários para o último salto bilionário que nós tivemos, de 6 bilhões de habitantes para 7 bilhões de habitantes, enquanto que no início do século, né, do século XX, foram necessários 120 bilhões. Existem muitas justificativas por trás, né? O caso, uma das grandes justificativas é a melhoria da medicina, né? Então a expectativa de vida aumenta e assim por diante. Mas a questão populacional, a grande mensagem aqui é a população está aumentando. Para nós entendermos essas taxas, a taxa de consumo, a taxa de crescimento, eu gostaria de inserir aqui, nesse momento da aula, um outro indicador. E aí nós vamos conseguir, talvez, julgar melhor a sustentabilidade ou a insustentabilidade baseando-nos aonde ela existe. Esse indicador é o chamado de IDH, Indicador de Desenvolvimento Humano. Talvez não seja o melhor, mas também quando nós falamos de desenvolvimento não é o único, né? Mas é um indicador já consolidado, conhecido. Se vocês tiverem interesse em saber como que é medido esse indicador, vocês podem acessar esse link, mas é basicamente o seguinte, o IDH ele mede o poder de compra de uma determinada população, ele mede a educação
de uma determinada população, né, índice de analfabetismo e assim por diante, e a expectativa de vida. Expectativa de vida. Né? Então, países que possuem bons valores nesses 3 quesitos, a população tem um poder de compra legal, um bom índice educacional e uma boa expectativa de vida, são países que possuem um elevado IDH. São países desenvolvidos, chamados de desenvolvidos. Né? Então, em média, eu peguei esses dados agora do último ano, acho que foi 2019, 2018. Países com altíssimo desenvolvimento, very high, né? São países que têm um IDH em média de 0,84. E o IDH vai de 0 a 1. Né? Em contrapartida, países de baixo desenvolvimento são países que, em média, têm um IDH de 0,4. Então, uma diferença considerável. Né? Nós observamos ao longo dos anos que o IDH ele tem aumentado, inclusive em países em baixo desenvolvimento, veja aqui a linha tracejada em amarelo, mas é claro, existe uma diferença considerável, né, entre países de alto desenvolvimento e as demais castas, digamos assim. Se nós começarmos a pontuar, a localizar esses países, nós observamos que os países de alto desenvolvimento basicamente são compostos por países do OCDE, né? Ou seja, países ricos, né? Grande parte da Europa, Estados Unidos, então países de alto IDH. Aqui embaixo nós temos países europeus que não são OCDE juntamente com a América Latina, né? Em vermelho, vermelho escuro, vermelho claro, e aqui por fim os países africanos. Então a diferença, né, entre os países ricos, digamos assim, os países pobres em termos de IDH, ela é considerável. Agora vamos começar a ver alguns parâmetros tipicamente associados à sustentabilidade de uma civilização versus o IDH. Em termos de população, nós observamos nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho aqui a taxa de crescimento da população pelo IDH. E aqui existe uma tendência óbvia de que países com maior IDH, com maior desenvolvimento humano, pelo menos nessa perspectiva, são países que têm até um crescimento negativo, a população está envelhecendo. No outro lado da curva, na outra ponta, nós observamos que países com baixo IDH, países ditos pobres, são países que o crescimento populacional ele é elevado. Tanto é que nos últimos anos, e considerando aí as próximas décadas, quem que vai ditar o crescimento populacional do mundo vão ser os países de médio e baixo desenvolvimento, que está aqui em cinza. Os países de alto desenvolvimento, geralmente associados a alto IDH, a população ela vai ficar praticamente constante. Se nós aprofundarmos ainda mais em localização, nós observamos que países europeus e países da América do Norte, principalmente Estados Unidos, né, o crescimento populacional ele praticamente está estagnado. Países da América Latina, mas África e a Ásia, né, claro, nós temos uma grande exceção aqui, que é a China, né, mas são os que vão carrear aí, digamos assim, a população, o aumento populacional nos próximos anos, nas próximas décadas. Ok? Bom, então a mensagem é, em termos de população, se a dinâmica populacional interfere na taxa de consumo, e se a taxa de consumo é aquela taxa estratégica, padrão, né, que se comunica com todas as outras taxas da natureza e eventualmente pode sugerir uma sustentabilidade, uma situação de sustentabilidade ou uma situação de insustentabilidade, pois bem, quando a gente fala de dinâmica populacional, são países de baixo IDH. Porém, quando nós olhamos o outro aspecto da taxa de consumo, que é o modelo de vida, que é o padrão de consumo, que é o consumo em si, a gente observa uma figura um pouquinho diferente. Aqui nós temos um gráfico que associa novamente o IDH no eixo X com tonelada equivalente de petróleo, aqui está em inglês, mas significa TEP. Uma TEP, uma tonelada equivalente de petróleo, tem um valor de energético de mais ou menos 42 gigajoules. Né? Isso daqui é uma tonelada equivalente de petróleo por ano, por pessoa. E o que nós observamos? Nós observamos que países com alto desenvolvimento são países que consomem mais energia.
é razoável, né, você pensar que o desenvolvimento de uma civilização está intimamente, diretamente ligado com o aumento do consumo energético. Isso aí é super razoável. Nós observamos, por exemplo, né, sem considerar efeitos históricos, culturais aqui e outros parâmetros, fazendo uma análise bem simplista e visual. Nós observamos, por exemplo, se nós pegarmos este ponto e este daqui, nós observamos que a distância do desenvolvimento humano, desses dois países, aqui nós temos, cada ponto representa um país, então essa distância de desenvolvimento está associado a um baixo incremento do consumo de energia. De uma forma bem simplista, eu poderia entender que um pequeno incremento para esses países, né, do consumo de energia per capita implicaria num grande desenvolvimento humano daquela civilização, daquele país aqui no caso. Então, energia está associado a desenvolvimento. Só que quando eu olho na outra ponta da curva, eu percebo uma situação um pouco diferente. Veja, por exemplo, este país aqui em cima e este aqui embaixo. E nós observamos exatamente o oposto. Um pequeno incremento para esses países de alto desenvolvimento, né, de alto desenvolvimento humano, um pequeno incremento, um aumentozinho no IDH está associado a um grande incremento do consumo de energia. O que sugere, de novo, de uma forma bem simplista, um certo desperdício. Chega a um ponto que o desenvolvimento de uma sociedade, pelo menos na perspectiva do IDH, não se associa ao aumento do consumo de energia. E as pessoas continuam consumindo, sugerindo aqui uma situação de desperdício. Né? Então, se na dinâmica populacional os países pobres, digamos assim, com baixo IDH, menos desenvolvidos, poderiam ser os grandes responsáveis pela insustentabilidade, do outro lado da curva nós observamos que os países ricos, né, os países com alto desenvolvimento humano, têm contextos assim, com os padrões de consumo são tão exorbitantes e não necessariamente estão associados ao aumento do desenvolvimento humano daquela sociedade, né, que nós começamos a questionar. Precisa disso? Precisa consumir essa quantidade? Bom, indo um pouco além da questão do consumo, que é o que me chama mais atenção, ali eu estava falando de energia, né? Então vamos ver o que é consumido, que tipo de energia ou que tipo de produto, né? de insumo é consumido. E nós observamos o seguinte: quando nós falamos de energia, é muito comum nós termos, né, ou nos depararmos com os termos de recursos renováveis e recursos não renováveis. Por definição, recursos renováveis são aqueles que são disponibilizados novamente numa escala humana de tempo. Recursos não renováveis são recursos que são disponibilizados numa escala não humana, ou geológica de tempo. Né? A questão da escala ela é muito importante na discussão dessa renovabilidade. Né? E isso daí nós vamos ter uma aula específica para falar lá no final do curso, né, de gestão de energia, mas só dando um spoiler aqui. Nem tudo que é renovável é sustentável. Tomem cuidado com isso. Renovabilidade está muito associado à disponibilização, à taxa de oferta daquele determinado recurso. Se isso ocorre numa escala humana de tempo, é renovável. Se ocorre numa escala geológica de tempo, como o caso de insumos nucleares, falando de energia, né? Insumos fósseis, é chamado de não renovável. Então, renovabilidade de recursos, principalmente no contexto de consumo, está muito associado àquela taxinha de oferta. Né? É estratégico você partir para uma matriz renovável e desenvolver-se, né, numa taxa, desenvolver-se baseando-se num insumo energético que sempre vai estar disponível numa taxa humana de tempo. Mas não é isso que acontece na matriz energética mundial. Esses dados aqui são os dados globais da oferta de energia, né, da oferta de energia entre 71 e 2018, e nós observamos que cerca de 80%, 85% da energia consumida hoje é baseada em recursos não renováveis. Esse gráfico aqui é preocupante porque o desenvolvimento que eu e que você, numa escala global,
estamos acostumados hoje, são baseados em recursos que não estarão disponíveis nas próximas gerações, certo? E em termos de recursos renováveis, né, nós temos aqui 15% a 20%, principalmente biocombustíveis, né, madeira, bioenergia, e nós temos aqui outros recursos que está crescendo com o tempo. Mas a energia consumida hoje, ela é baseada em energias, insumos não renováveis. Se nós olharmos essa relação de consumo, né, consumo energético na realidade dos países, nós observamos o seguinte. Aqui nós temos uma escala, talvez no gráfico que vocês estão vendo aí na tela não consigam ver muito bem, mas países como a América, Estados Unidos, né, Estados Unidos e Canadá e Europa, você vê assim que grande parte do seu consumo, né, ou seja, essas duas, tirando essa daqui, né, mas grande parte da energia que eles consomem são fontes não renováveis. São fontes não renováveis. Os países de alto desenvolvimento humano baseiam-se em energia não renovável. A ideia que nós temos de desenvolvimento, o padrão de consumo global, ditado, desenhado por esses países de alto desenvolvimento humano, se baseia em recursos não renováveis. Quando nós olhamos para a África, né, e chama atenção, né, como nós vimos naquele gráfico de consumo per capita, a escala, né, a ordem de grandeza da escala. Mas quando nós vamos para um continente africano, né, população muito maior do que esses dois continentes juntos, se eu não me engano, nós observamos que aqui existe uma dependência grande de recursos renováveis, que não significa que é sustentável, né? Você pode desmatar toda uma floresta nativa para produzir biocombustível, que é o que aconteceu na Malásia e na Indonésia. É renovável por definição, o biocombustível produzido de óleo de dendê em função do desmatamento da floresta nativa. Mas é sustentável? Provavelmente não. Ou, com certeza não, né? E aqui nós temos o nosso querido país, Brasil, que entre essa e outras coisas, né, é um ponto fora da curva. Cerca de 70% não, me desculpe, isso daí é a matriz elétrica, mas a matriz energética, grande parte, né, nós temos aqui da 40% talvez, 50% da energia ofertada no Brasil é baseado em recursos renováveis. Então é um pouco fora da curva, digamos assim. Quando nós vamos para outro recurso extremamente importante, consumo de água, nós não observamos, né, aqui nós temos metro cúbico de água per capita retirada, né, water withdrawal, cuja definição está aqui em cima, mas em termos de DH nós não observamos um certo padrão. Né? O que nós observamos é que tanto em países com baixo desenvolvimento quanto países de alto desenvolvimento tem situações de elevado consumo de água. Né? Elevado consumo de água. Tem países de baixo desenvolvimento que consomem tanto água quanto países de alto desenvolvimento. Não existe um padrão, mas existem aí possíveis situações de sustentabilidade, quando nós falamos do consumo de água. Né? Pegando essa retirada de água, né, esse consumo de água per capita ano, colocando alguns países, nós vemos Estados Unidos, né, 2.000 metros cúbicos per capita ano, né, em meados da década de 70. Existe uma queda desse consumo de água per capita, né, pelas políticas, pela tecnologia, mas nós temos outros países cujo consumo é menor que o americano, mas estão estabilizados, digamos assim. Né? O próprio mundo aqui, né, o consumo ele está meio que mantido constante, mas o problema é que esse consumo aqui ele é per capita. Logo, se a população está aumentando, o consumo absoluto, a retirada de água está aumentando cada vez mais. Em termos de alimentação, eu tenho aqui gráficos de food, alimento de maneira geral, em unidades energéticas, e aqui proteínas e gordura, né? Oferta de proteínas e fat, gordura. E o que nós observamos aqui é o seguinte, nesse primeiro gráfico, essa linha azul, que é food, nós observamos que, independente do IDH, existe um aumento de oferta de alimento no mundo. Né? Aqui eu não estou considerando desperdício, é oferta de alimento que está disponível para o consumo. Né?
Infelizmente aqui eu não consegui dados em relação ao desperdício, que no caso do Brasil, por exemplo, os valores eles são consideráveis, né? Mas existe um aumento de oferta de comida no mundo, um aumento de oferta tanto de proteínas quanto de gorduras, por conta do aumento da população. E não só do aumento da população, e me desculpem, porque esse gráfico aqui ele está relativo, ele é per capita, né? Pelo aumento do consumo mesmo, do padrão de consumo. Consome-se mais comida hoje do que consumia-se per capita, né, em 1960. Existe mais alimento disponível para você, para eu consumir, ok? Bom, tentando fazer essa relação novamente de alimentos com IDH, nós observamos que, em termos de comida, né, existe um padrão bem característico aqui, o que não se observa em questão de disponibilização de gordura, até por questões culturais, né, de questão de culinária mesmo, de clima, né, mas a proteína segue o aumento associado ao aumento do desenvolvimento. Então, a oferta de proteína e a oferta de comida, ela aumenta claramente com o aumento do IDH. Países de alto desenvolvimento consomem mais que países de menor desenvolvimento. Essa aqui é um consumo per capita, hein? Per capita. E aí eu pergunto para vocês, muitas vezes quando nós falamos de sustentabilidade, nós ficamos preocupadíssimos, olha quantas pessoas tem no mundo, né? Isso daí já é uma opinião minha, só para deixar claro. E nós talvez esquecemos que esses países aqui, cuja população está declinando cada vez mais, consome mais per capita do que esses países aqui, cuja população está aumentando. Essas fotos aqui que vocês estão vendo me chamaram muita atenção. Vocês podem ter acesso ao trabalho desse fotógrafo através desse link. E essas fotos aqui, ele fez são várias fotos, mais de 50 fotos, mas sempre no mesmo estilo. Uma família, a composição típica de uma família de um determinado país, atrás de uma mesa, né? Em cima da mesa, tudo que essa família, em média, consome em uma semana e o quanto que ela gasta. E nós observamos aqui, né, a família americana, em média 4 pessoas, gasta 300 na época, né, $342 por semana, e tudo que essa família consome. Então nós temos aí muito alimento industrializado, né, enfim. Por outro lado, nós temos a Alemanha, um gasto bem maior, alimento embutido, temos aspectos culturais embutidos aqui, né? Você vê que estão extremamente felizes, né, com bastante cerveja e vinho aqui na frente, né? E do lado de baixo nós temos uma típica família equatoriana, um consumo basicamente associado a verduras, né, legumes, um gasto bem menor, mas uma família maior. E aqui no Chad, que no caso da época, né, dessa fotografia, foi o menor registro de gasto semanal para alimento, que é $1,23 por semana. Uma família maior, alimentos não industrializados, não processados. Quando nós olhamos essa foto, eu me incomodo um pouco quando muitas pessoas, discutindo sustentabilidade, falam do crescimento populacional. Porque o crescimento populacional, garanto para você que os indicadores ambientais dessas famílias pequenas são bem piores que os indicadores ambientais, não vou garantir porque eu não tenho números aqui, do que essas famílias maiores e que consomem menos. Eu não estou definindo aqui estilo de vida, né? Tenham muitos filhos e consumam menos, ou tenham poucos filhos para consumir mais. Não é questão disso. A questão é que nós estamos na mesma ilha de Páscoa. E o padrão de desenvolvimento que nós temos hoje, que vocês foram ensinados a ter, que eu fui ensinado a ter, e a ideia dessa disciplina, né, desses conceitos aqui é quebrar esse paradigma, o padrão de consumo que nós temos hoje é este padrão que está na parte superior, nessas duas fotos superiores. De modo que o sonho dessas famílias é um dia consumir iguais a essas aqui. Então imagine a sustentabilidade de se manter um número, né, famílias grandes com o mesmo padrão de consumo de famílias pequenas. E se fosse para escolher um aspecto, né, para alterar, ou pelo menos para tentar operacionalizar esse conceito, né, da sustentabilidade,
sem dúvida alguma, eu ficaria com a tentativa da mudança de padrão de consumo, né? Nós observamos nos gráficos anteriores essa relação direta que existe, né, entre o desenvolvimento, a ideia que nós temos de desenvolvimento hoje é um desenvolvimento que consome muito, que desperdiça muito. E a pergunta que eu faço é necessário? Bom, o último ponto, digamos, desse tripé, né? Nós falamos de população, nós falamos bastante de consumo, né? Ou seja, a taxa de oferta, a taxa de consumo, e agora vamos falar da taxa de poluição. Existe uma definição muito clara, muito clássica de poluição, que é a degradação do ambiente, ou seja, mudanças nas características físico-químicas do ambiente, né? Do ar, da água, do solo, que afetam negativamente. A poluição sempre está associado a aspectos negativos, existe mudanças, sempre está associado a mudanças nas características físico-químicas do ambiente. Essas mudanças, elas podem proporcionar, elas podem causar problemas, né, afetam negativamente a saúde, não só da comunidade humana, mas dos outros organismos vivos. E a poluição, por definição, ela é causada pelo homem. Mudanças causadas pelo homem que afetem negativamente estão associados a aspectos de poluição, a case de poluição. E o grande problema, digamos assim, que nós vemos hoje é que os cases de poluição, né, eles estão ficando mais difíceis de ser gerenciados, porque eles saíram de uma realidade tipicamente local, era o lixo das grandes cidades, que poderiam ser resolvidos ali, naquela comunidade, naquela bacia hidrográfica, e começaram a ir para situações regionais, chuva ácida, que é causada pelos poluentes gerados aqui, mas a chuva ácida cai aqui. A poluição de bacias hidrográficas, né? Ou seja, populações a montante, lá rio acima, causa poluição que joga no rio certos dejetos, nós vamos ter uma aula para falar especificamente disso, mas que causa poluição rio abaixo, né? Então fica num contexto regional e migramos para contextos globais, como nós vemos hoje a questão das mudanças climáticas, da intensificação do efeito estufa, aquecimento global. E o grande problema é que a dificuldade aumenta justamente porque sai de uma realidade visível, passa para uma realidade invisível, né? Mudanças climáticas, tá, né? A escala é bem maior e envolve interesses, muito mais interesses, né? Interesses de ser a favor ou de ser contra, interesses que por trás de uma determinada postura ambientalmente correta esconde outros interesses de dominação, alguma coisa assim nesse sentido. Ok? Bom, pegando alguns gráficos e, de novo, associando com o IDH, nós observamos que, em termos de emissão, nós vamos ter uma aula que vamos falar só disso, né, dos famosos chamados gases de efeito estufa. Nesse primeiro gráfico, nós temos a geração de toneladas de carbono, né, de CO2 per capita, por pessoa, por ano. E, é claro, nós observamos que um dos grandes responsáveis, vocês sabem, claro, para a emissão de gases de efeito estufa é justamente o consumo de recursos fósseis. Se países de elevado desenvolvimento são suportados pelo alto consumo de recursos fósseis, logo, as emissões dos países de alto desenvolvimento, alto IDH, vão ser maiores, né? É o que nós observamos claramente aqui. O gráfico ele tem um padrão muito parecido com aquele do consumo de energia, né? Aqui eu estou excluindo mudanças do uso da terra. Mudança do uso da terra, bem resumidamente, está associado a você desmatar uma floresta e plantar alguma outra coisa, enfim, você colocar na atmosfera aquele carbono que estava guardadinho ali no solo, estava embutido ali nos troncos das árvores, né? Quando nós colocamos, ou você reflorestar, né, e absorver aquele carbono que está na atmosfera e embuti-lo nesses troncos e nesse solo. Então, quando você não considera a mudança do uso da terra, o perfil é esse. Quando você considera as emissões associadas à mudança do uso da terra, o gráfico ele fica um pouco mais spread, né? Ele fica um pouco mais espalhado, mas, de maneira geral, seguindo o mesmo perfil. Emissão de poluentes. Aqui eu estou falando de poluentes atmosféricos, né? Estou pensando apenas alguns fatores, poderíamos analisar de várias perspectivas, mas nós observamos que em termos de poluentes, nós observamos aqui uma tendência, né? Países com menor desenvolvimento humano estão mais expostos a material particulado
Geralmente, a forma de energia utilizada por esses países mais pobres, lenha, fogõezinhos caseiros, né, extremamente insuficientes, cuja queima não é completa e gera material particulado, você vê que a falta de controle mesmo, né, de países de baixo IDH, nós observamos que esses países aqui eles estão mais expostos a material particulado, que tem efeitos adversos enormes, nós veremos isso daqui a umas 2 ou 3 aulas, na saúde da população. Não se observa um perfil associado a emissões de gases de dióxido de enxofre e nem a concentração de ozônio, né? Nós não observamos assim esse determinado perfil. Em termos de geração de resíduos, apenas para pegar um resíduo, né? Uma dor de cabeça tremenda, plástico. Plástico, sim, tem um padrão bem interessante. Aqui é a geração de quilos de plástico per capita por dia. E, de novo, o modelo que nós temos de desenvolvimento hoje são modelos muito dependentes de plástico. Muito dependentes de plástico, né? O plástico hoje, antes ele era totalmente descartado, né, na natureza, nós temos ainda os chamados oceanos de plástico, né? Mas hoje grande parcela é incinerado e um crescimento cada vez maior da reciclagem dos plásticos, né? Então, assim, de novo, eu pensei algumas realidades e a pergunta que eu faço agora é exatamente essa pergunta provocativa, né? Para onde nós queremos ir? Aqui eu tenho a foto dos países de baixo IDH. É um país que consome 2.400 quilocalorias per capita dia, tem uma emissão não muito alta per capita de CO2, um consumo de 80 metros cúbicos capita ano e uma geração aí de 60 gramas de plástico por dia. E aqui nós temos os países de alto IDH, países que nós sonhamos ser um dia. E nós observamos que todos esses fatores ambientais aqui são maiores. Maiores em 6 vezes, maiores enfim, né, em 4 vezes, mas, só para resumir, o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje não é um modelo sustentável. E isso nós observamos entre muitos indicadores que existem para corroborar esse meu pensamento. Um dos indicadores bem conhecidos é o chamado da pegada ecológica. Talvez você já deve ter ouvido falar. Se não, sugiro fortemente que vocês acessem esses links que estão aqui embaixo. A Ecological Footprint, a pegada ecológica, ela é um parâmetro, né, um indicador medido em área, né, em área global. Isso significa o seguinte: eu tenho a minha camisa, eu tenho aqui o meu computador, nós estamos utilizando energia, vocês estão utilizando energia para assistir essa aula, ou seja, provavelmente estão tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, enfim. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora e tudo que nós fazemos no dia a dia vem da natureza, né? Essa camisa eu preciso de tal tecido e da indústria que fez essa camisa precisou da energia, essa energia veio de uma termoelétrica, carvão, sei lá, né? Então, na pegada ecológica, ela contabiliza para satisfazer as demandas daquela determinada pessoa, se for per capita, ou daquela determinada sociedade, qual que é a área necessária que eu preciso para satisfazer a demanda daquela civilização. Aquela civilização, ela consome, sei lá, tantas toneladas de carne por semana. Qual que é a área que eu preciso para ter grama para alimentar o boi, para o boi gerar essa carne? A área de pastagem, né? E a pegada ecológica ela é dividida em 6 áreas, né? Então nós temos os recursos agrícolas, recursos florestais, a área destinada à pastagem, a área destinada a peixe, né? Áreas construídas e, em função das emissões associadas ao nosso consumo, qual que é a área necessária para eu reflorestar, para absorver esse carbono que eu estou colocando na atmosfera. Então, é o que significa aqui. Então, nós temos a pegada ecológica. E, por outro lado, independente do consumo daquela civilização, daquela sociedade, nós temos o meio que aquela sociedade está inserida. E eu consigo medir ali em biocapacidade. Ou seja, a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados. Isso é um fator importante. Então, a biocapacidade, ela está muito associada àquela taxa de oferta da natureza, aonde que aquela civilização
está incluída, né? Está lotada, digamos assim, a biocapacidade. Bom, aqui nós temos esse primeiro gráfico, que não é tão animador, esse gráfico superior, e ele mostra o seguinte: a pegada ecológica do mundo, então a civilização em 1961, que foi o primeiro, né, até o último 2015, acho que é 2018 que eu peguei, né, o dado, 2018. O consumo da civilização mundial, o padrão de consumo da civilização mundial e o padrão de consumo e o padrão e os recursos que o mundo consegue nos oferecer, né? E nós observamos que na década de 70, mais ou menos, houve uma quebra, né? Consumimos mais do que a natureza, desculpe a redundância, naturalmente consegue nos oferecer. Então hoje nós consumimos o equivalente a uma Terra, a um planeta Terra e meio, por exemplo, né? Uma hora essa conta vai chegar, se já não estiver chegando. Isso daí é num parâmetro global. Quando nós olhamos um parâmetro local, né, nós temos aqui várias regiões. Então, por exemplo, você pega o Brasil. Isso aqui é a pegada ecológica do Brasil. A pegada ecológica considera apenas o padrão de consumo da sociedade brasileira e a área necessária, considerando produtividades globais e tal, para abastecer esse padrão de consumo. Então, nós precisamos de pastagem, nós precisamos de produtos florestais, nós precisamos de produtos agrícolas, nós precisamos de uma área considerável para compensar esse carbono que nós emitimos, né? E essa daqui é a biocapacidade do Brasil, né? Nós observamos que não existe, no caso brasileiro, para este indicador, não existe essa discrepância, né? Nós temos um gap aqui bem interessante em relação à área necessária para o nosso consumo e a área que o território brasileiro pode nos oferecer. O Brasil é um país de potencialidades, hein? Só que quando nós vemos os Estados Unidos, não existe existe um gap negativo aqui, né? A pegada de carbono, a pegada ecológica associada ao padrão de consumo da sociedade americana está muito além do que os recursos existentes no território americano são capazes de oferecer, né? Na Noruega, o gap é um pouquinho menor. Agora, no Congo, por exemplo, um país africano, o gap ele é bem maior, né? Só que o Congo, digamos assim, é um país com baixa IDH. É interessante porque não tem almoço de graça, né? Nada é perfeito. Sempre existem aí trade-offs, né? Sempre existem conflitos. Um país com baixo IDH, que possui uma elevada potencialidade para ser uma sociedade sustentável, o sonho do Congo é um dia ser que nem os Estados Unidos, cujo padrão de consumo está muito acima do que é sustentável. Então, de novo, essa questão do way of life, do estilo de vida, do padrão de consumo, que deve ser algo discutido, né, que merece ser discutido. Quando nós fazemos a associação da pegada ecológica com o IDH, nós observamos, obviamente, esse tipo de padrão, né? A biocapacidade é variado, né? Mas nós observamos esse padrão. O alto desenvolvimento humano hoje está associado a elevadas pegadas ecológicas. E nesse gráfico aqui do lado, isso aqui é a pegada ecológica, e nesse gráfico aqui do lado é a pegada ecológica menos a biocapacidade, né? E nós observamos que grande parte dos países de alto desenvolvimento humano consomem, para não dizer a maioria deles, né, consomem mais do que a natureza conseguiria ofertar a eles, né? Bom, para finalizar esse ponto de pegada ecológica e caminharmos para o final da aula de hoje, nós temos esse gráfico que associa o desenvolvimento humano, mas agora sugere aqui uma região, né, onde a capacidade da terra, né, da região, ela possa sustentar o padrão de consumo, ou melhor, o padrão de consumo, fazendo o raciocínio inverso, o padrão de consumo daquela civilização seja sustentado pelo que aquele ambiente consegue oferecer, né, que ficaria aqui embaixo, né? E nós observamos países geralmente pobres, africanos, que estão bem abaixo da biocapacidade, do que aquele meio oferece para eles, né? Mas esses países querendo ser um dia
países que estão bem acima do que o meio oferece para eles. É exatamente nesse contexto que eu introduzo para vocês, né, agora oficialmente na disciplina, esse conceito de sustentabilidade. Quando nós vamos no dicionário e procuramos a palavra, o verbo melhor, né, o verbete sustentar, nós encontramos impedir de cair, oferecer resistência, dar ou receber alimentos, condições materiais ou cuidados fundamentais à manutenção da vida, criar e oferecer condições para que uma atividade tenha continuidade. Ou seja, a sustentabilidade ela é o oposto de queda. A sustentabilidade ela é sinônimo de continuidade, manutenção. É exatamente esse o espírito dessa palavra sustentabilidade. Numa tentativa de tatear a definição desse conceito, nós observamos que, principalmente a partir da meados da década de 60, né, muitos estudiosos começaram a tatear esse conceito, talvez não cunhar com esse mesmo nome, né, com a definição tão clássica que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas toda vez que nós discutimos, né, a culpa é de quem, e principalmente quando os efeitos de poluição estão numa escala muito grande, né, que envolvem interesses e tal, nós temos certos embates. Então, por exemplo, nós temos aqui o famoso livro do Dennis Meadows, Limits of Growth, em 1972, do Clube de Roma. Ele fala o seguinte, olha, se a gente manter os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos, exploração de recursos, em 100 anos a gente vai atingir o limite máximo e vão entrar em colapso. A sociedade humana vai entrar em colapso. Então a ideia dele, né, muito interessante na época, é o seguinte: ninguém cresce, a população deve parar de crescer e o crescimento industrial deve parar de crescer. Com o que nós tínhamos na época, a gente consegue se manter. Em outras palavras, né, ou pelo menos o Clube de Bariloche, talvez alguns tenham entendido isso. Os ricos continuariam ricos e os pobres continuariam pobres. Essa que foi a proposta deles, né? Já o Clube de Bariloche falou, não, peraí, não é bem assim, não tem que congelar, né? Critica-se o crescimento acelerado e sem planejamento. Só que nós temos a utilização de tecnologias, o aumento da eficiência. Eficiência no sentido, né, clássico, ou seja, você garantir o mesmo bem consumindo menos recursos, né? Um outro embate que nós tivemos bem interessante, ainda em meados da década de 70, foi entre Maurice Strong e a Declaração de Cocoyoc. Maurice Strong ele fala que a insustentabilidade em países de baixo desenvolvimento ela é proporcionada pela exploração dos países ricos nos recursos desses países pobres. E em Cocoyoc, já defendendo o lado dos países de alto desenvolvimento, não, peraí, a gente não tem nada a ver com isso. A insustentabilidade de países pobres é problema deles, né? Mas enfim, isso aqui são apenas algumas definições, mas essa é a definição clássica, né? E talvez, eu acredito piamente, para onde nós deveríamos ir. Em 1987, recebeu o nome, né, da primeira-ministra da Noruega, se eu não me engano, Brundtland, e nós temos aí a definição clara, clássica, de desenvolvimento sustentável. E nessa definição nós temos a definição de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Nesse conceito aqui, alguns termos nos chamam a atenção. Primeiro, desenvolvimento está associado à satisfação de necessidades. Ok, razoável. Satisfazer as necessidades do presente sem tolir a capacidade de futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, eu devo ficar preocupado com essa taxa de oferta e essa taxa de consumo, basicamente. E a sustentabilidade, ela vai contra, né? Ela vai de encontro àquela ótica linear. Não, peraí, eu tenho que começar a otimizar os recursos. Eu tenho que me preocupar com a prevenção da poluição, mitigação do impacto, de modo que a natureza ela não seja prejudicada em absorver a poluição que eu gero sem comprometer a taxa de oferta, né? E, obviamente,
questionar muito, muito, muito essa minha taxa de consumo. Só que o problema dessa definição, embora seja poética até, né, quase parece que é aquelas coisas que parece que resolve o problema de todo mundo, e vocês como futuros engenheiros, a preocupação nossa é operacionalizar esses conceitos. Eu faço 3 perguntas que, obviamente, não cai por terra, mas talvez lance aí um pouco de frustração em vocês. Quais são as necessidades que você tem hoje? 1 carro? 2 carros? 3 carros? Para eu me satisfazer, talvez eu precisaria de uma bicicleta, né? Quais as necessidades que você ou que os seus netos vão ter daqui a alguns anos? Uma casa na praia, uma casa na montanha, um prato de comida? O que é satisfação? Então, quando nós começamos a trabalhar com conceitos muitas vezes associados ao estilo de vida e muitas vezes provocativos que provocam em nós uma necessidade de quebrar paradigmas, né? Eu faço isso porque eu fui ensinado assim. Quebrar modelos pré-concebidos que nós temos, a gente começa a ver que, ok, o caminho é esse, eu mostrei para vocês que está insustentável, mas como eu devo operacionalizar esse conceito? Existem outras abordagens de sustentabilidade, uma delas, eu acho bem legal, esse estudioso, John Wellington, ele lançou faz um bom tempo, hein? Canibais com Garfo e Faca, aonde ele coloca esse conceito do triple bottom line. People, planet and profit. Ou seja, a sustentabilidade ela ficaria mais ou menos aqui no meio, né? Onde você garante o lucro, você considera, né, os impactos da natureza, impactos ambientais e garante aí a qualidade de vida, a qualidade de trabalho das pessoas. Ou seja, é o tripé, né, o chamado tripé. A sustentabilidade sempre ela tenta equilibrar esses 3 pratos, né? O lucro, né? A parte econômica, a parte ambiental e a parte social, né? Todos os sistemas, os grandes sistemas de gestão que nós temos hoje, no finalzinho desse curso nós vamos ter uma aula sobre isso, os sistemas de gestão eles acabam sendo integrados, muitas vezes, né? Sempre tem a parte econômica, obviamente, né? A sustentabilidade ela não nega a sua satisfação de ter lucro, não tem problema nenhum, mas esse lucro ele deve respeitar certos limites, os limites ambientais, né? Eles devem ser respeitados até por uma questão racional. Os grandes programas de reflorestamento muitas vezes são de empresas de papel e celulose, porque eles precisam, né, daquela matéria-prima, por exemplo. E os aspectos sociais, né? Antes os aspectos sociais eles ainda estavam tem que fazer porque é lei, mas hoje os aspectos sociais eles estão avançando bem mais, né? Eles estão bem mais maduros. Se vocês tiverem interesse nesses temas, eu sugiro fortemente que vocês deem uma lida nesse link que está aqui, que faz uma crítica a esse triple bottom line hoje. Isso aqui foi sugerido há uns 10, 15, 20 anos atrás, né? Sustentabilidade sempre está associado a ambiental, social e econômico. E ele faz uma crítica a isso, né? Agora, para finalizarmos, eu não vou falar para vocês aqui como operacionalizar essa sustentabilidade. Isso nós vamos ver ao longo desse curso. Eu vou apresentar para vocês vários cases. No final desse curso, como eu falei na aula introdutória, vocês vão ter a possibilidade de apresentar uma ideia de negócio, né? E aqui geralmente nós pegamos os negócios de impacto, negócio socioambiental, né? Hoje em dia nós temos um crescimento de empresas interessadas em construir negócios de cunho socioambiental. Não é aquela ideia que o escopo da minha empresa é fazer esse produto e ali eu planto uma meia dúzia de árvores, distribuo camiseta, beleza. Não, o escopo da minha empresa é isso daqui, é plantar árvore e distribuir camiseta, é diferente, né? Nós observamos um crescimento grande desse tipo de negócio. Vocês vão ter a possibilidade nessa disciplina de apresentar, de rascunhar uma coisa nesse sentido. Então, aqui eu não quero falar para você, faça isso ou faça aquilo. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para alguns pontos, né? Primeiro deles, cuidado com a visão romântica que existe de sustentabilidade. Poxa, é tudo renovável, é sustentável. Poxa,
Deu exemplo para vocês. Malásia e Indonésia desmataram grande parte da floresta nativa para produzir biocombustível. Olha que lindo que é. Será que isso é sustentável? Estar limpinho é sustentável. Né? Cuidado com essa visão romântica. Carros elétricos, super sustentável. Você não vê, mas às vezes a eletricidade que abastece aquele carro elétrico é produzida em uma termoelétrica a carvão. Né? Cuidado com essa visão romântica. Eu trago aqui um exemplo que eu sempre gosto de dar. Né? Nós temos aqui um primata chamado Ai-Ai, da Tasmânia, se eu não me engano, ou da Austrália, acho que da Austrália. E nós temos aqui um urso panda, tão conhecido e amado por talvez muitos de vocês. Olhando para esses dois, e se vocês tivessem dinheiro, até interesse, qual dos dois você ajudaria a salvar da extinção? Sem politicamente correto e sem medo, né? Eu acredito que se fizéssemos uma pesquisa, grande parte de vocês, olhando para essa foto bonitinha do panda, pedindo salva-me da extinção, né? Vocês iriam salvar esse bichinho. Mas saiba que os dois estão na lista de espécimes em extinção. Os dois têm uma função no ecossistema. Inclusive, eu fui descobrir a existência desse primata horrível que está aqui, né? Justamente porque existe uma lista, né, de bichos feios que estão em extinção. E muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Se você ficar com essa visão romântica, você sempre vai atrás do que é belo, tal, mas nem sempre é o mais conveniente. Um outro ponto é a questão dos carros elétricos. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Poxa, mas olha lá, não está saindo nenhuma emissão. Mas quando você vai um passo atrás, você vê que essa eletricidade é produzida de uma termoelétrica a carvão, de uma usina nuclear. Isso é ser sustentável? Ou seja, a necessidade de agir racionalmente. Um outro ponto, internalizar as externalidades. Isso daí é um jargão muito comum na economia. Se antes eu estava preocupado apenas com a poluição que este produto, essa caneta que tinha no momento do uso, ou seja, isso aqui, esse produto eu uso ele e eu só vou me preocupar com as questões ambientais quando eu descarto ele. Isso é um ponto, isso é o que tem sido feito até agora. Mas quando eu começo a olhar dois produtos, o produto A e o produto B, e percebo que esse produto A, para produzi-lo, eu gasto muito mais energia, eu consumo muito mais água, eu consumo muito mais químicos, e esse produto B nem tanto assim. Qual dos dois eu escolho? Veja, uma análise de ciclo de vida, uma tentativa de internalizar, eu não vou dizer externalidades, mas de aspectos que você não vê, mas que é possível ativar. Ao consumir esse primeiro produto, você está ativando toda a cadeia que tem para trás. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco disso na disciplina. Mas aqui nós temos externalidades ambientais, sociais, a questão de mão de obra escrava. Ou seja, em resumo, apresentei aqui para vocês o que é o conceito clássico de sustentabilidade. Tentei mostrar para vocês que o modelo de desenvolvimento atual ele é insustentável, todo mundo já sabe disso, mas hoje nós estamos parando nessa pergunta, que é a pergunta que vai nos acompanhar até o final da disciplina. Como operacionalizar esse conceito? Não só nessa disciplina, mas na engenharia de vocês vão ser formados nesse contexto. Como operacionalizar a sustentabilidade. Ok? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês e a paciência. Essa foi a primeira aula do nosso curso. Espero aí que nas próximas aulas nós tentamos, ao menos, tatear possíveis respostas para essa pergunta. Como operacionalizar a sustentabilidade? Muito obrigado, pessoal. Até mais.